legal aí, gente. Estamos no ar com mais um Contagem Regressiva. Você já sabe, eu falo todas as semanas. É o único programa que tem hora certa para começar e hora exata para acabar. Toda semana a gente traz convidados muito legais, com histórias que eu tenho certeza que você não conhece. Esse cara... Faz muito tempo que eu queria trazer, eu sou um grande fã da banda, que ele é o vocalista, e é um cara que eu conheço há um tempão, a gente trabalhou juntos na TV. É o meu querido Paulão do Velhas Virgens, que está aqui. Paulão! Como tá você? Fiquei muito feliz que você veio. Eu também. Velhas Virgens, que é uma referência do rock brasileiro, que é um negócio que mais de 30 anos... Vamos bater 40 anos o ano que vem. 40 anos já. É. Que coisa, que sucesso, cara. É uma coisa meio relativa. As pessoas quantificam muito milhões de seguidores, milhões de views. Eu acho que tocar rock and roll, independente como a gente faz há 40 anos, de uma época que era tudo analógico e hoje é tudo digital, né? E se manter na ativa, fazendo isso de uma forma meio entre amigos mesmo, assim. Isso eu acho um... É de 86 o Velhas Virgens. A gente começou com a banda em 86, teve muitas mudanças de formação. A formação que assentou um pouco foi no começo dos anos 90, e o primeiro CD a gente fez em 94. E vamos bater o ano que vem 20 CDs, estamos com 19. Que legal. Na verdade, cara. lançamos o 20º agora. Estamos lançando, né? Ninguém lança mais CD, né? Você vai lançando música singles, né? A gente lançou o primeiro single desse novo CD que chama Ogros do Século Passado, o disco, e a música chama Geração Fofa. Paulão, a gente se conheceu, já existia, a banda já existia Velhas Virgens, trabalhando na TV. Sim. E você sempre teve uma carreira em paralelo à música. É uma coisa que meu pai sempre falava, assim, ele já não acreditava que eu fizesse faculdade de comunicação e fosse viver disso, né? Quando eu acabei a faculdade de comunicação, ele falou, agora faz uma pra você viver disso, que você não vai viver, né? Que era o grande legado que meu pai deixou pra mim. E é uma grande figura que eu sei que você tá sempre homenageando teu pai nas redes sociais, meu né? Meu pai era um herói, cara. A gente nunca vai ser tão foda que nem nossos pais. Não, acho que não. A gente não sabe nada. Eles trabalhavam, eles viveram numa época, cara, que era tudo muito lutado, era tudo muito difícil. Meu pai, ele era militar e ele, quando veio para São Paulo de Alagoas, ele trabalhou no Cais do Porto como estivador, depois ele entrou na polícia e virou taxista. Estivador era aqueles caras fortes que pegavam as... eu imagino que Mas sim. não é, claro. Não é isso que era ser estivador, né? Ele trabalhava, foi o primeiro trampo dele aqui em São Paulo, então assim, era uma outra época, as coisas eram diferentes, né? E ele falou pra mim, não, você não vai viver disso. Aí eu ainda inventei uma coisa pior, que é ser músico. Agora, Paulão, você de moleque, você já era músico? Não, eu fui aprender a tocar em escola de música, porque eu fui pro Rock in Rio em 85. Legal. E quando eu voltei, eu falei, nossa, eu quero tocar. E ninguém sabia tocar nada na minha família, eu não conhecia nenhum músico, eu falei, vou aprender na escola. Você sabe o Renê, né, do Café com Bobagem? Sim. Ele era mais novo do que a gente, ele foi no Rock in Rio, acho que ele tinha uns 14 anos, só que ele esqueceu de avisar a mãe dele. Ele ficou uma semana no Rio, com 14 anos, com 15 anos, com uns amigos dele, e a mãe desesperada não tinha celular. Então foi uma loucura, né, o Rock in Rio de 85. Eu tenho uma história semelhante a essa. Eu falei pra minha mãe, eu vou nesse festival. Ela falou, filho, mas como que você vai? Eu falei, eu vou. Eu trabalhava no Banco Nacional e o Banco Nacional patrocinou o festival, então eu comprei... Banco Nacional que depois virou o Unibanco, né? Isso, depois virou o Itaú. Então eu comprei os ingressos, eram 11 dias de shows, eu comprei 8 dias e comprei em vezes ainda, porque eu era funcionário. Ah, vai descontando do salário. Fui fazendo antes. Então antes de começar a vender, eu já tinha os ingressos todos. Você lembrou de pedir pro seu chefe, falar, olha, eu vou lá pro Rock in Rio? Eu combinei com ele, eu nem tocava nem instrumento nenhum ainda, e não era músico ainda, e eu combinei com ele, falei pra minha mãe, ela falou, filho, não pode. Eu falei, eu durmo na praia, mãe, era meu Woodstock, né? Ela falou, não, eu vou dar um jeito. Ela mandou uma carta pra uma prima dela, que morava no Rio, que ela não via há 10 anos. Ela falou, meu filho ficou maluco, ele tá indo pro Rio, você não pode hospedar... Mandou uma carta, você já carta. Imagina já como que é a situação. Então, aí a mulher recebeu e falou, não, manda ele vir aqui, era na Tijuca. E eu cheguei lá, era um apartamento que estava lotado, porque era janeiro, tinha um monte de gente lá hospedada. Eu e o primeiro baterista da banda, que fomos juntos, a gente dormiu na sapateira. Tinha uma sapateira na cozinha. Caramba, como uma sapateira, meu? Era uma sapateira. Do tamanho dessa mesa aqui, nós dois. O outro cara tinha 1,95 m, imagina, um de cada lado, assim. E foi assim que eu fui ver o Rock in Rio. Quando eu voltei, eu falei, não, eu vou aprender a tocar. Que eu quero ser. Eu vou aprender a tocar e tal. E aí entrei numa escola de música lá em Santana para aprender a tocar contrabaixo. Esse cara que foi comigo aprendeu a tocar bateria. E foi lá que eu conheci o Cavalo, que é o primeiro guitarrista da banda, que é o fundador da banda junto comigo. E ali foi o início do trampo todo, numa escola de música. Eu te perguntei uma vez, que eu falei que eu fui lá no hotel do Mazzaropi, eu falei, pô, Paulão, tem o filme da Banda das Velhas Virgens. Aí você falou que foi por causa disso que você... Temos um bom relacionamento com o Museu do Mazzaropi. É legal esse museu, é legal pra caramba. Temos um bom relacionamento, porque
Pouca gente faz referência ao Mazzaropi hoje em dia, né? E Foi o maior do cinema nosso, Nossa, né? cara, Talvez em números não, mas... Eu ouço um podcast da Bandeirantes que chama Memória, com o Milton Parron. Milton Parron é o máximo. E outro dia eu ouvi um trecho de uma entrevista da Hebe com o Mazzaropi. Eu tenho. Cara. Que coisa inacreditável. Maravilhoso. Ele contou uma história que ele estava dançando com a mulher dele, sem falar uma putaria, sem falar uma sacanagem. Ela falou assim, nossa, o que é que você tem no bolso aí? É uma pistola? É. Pô, mas não pode disparar, é só você não mexer. Muito legal, né? Porra, bicho, é muito bom, né? Que coisa. O cara, quando é bom no humor mesmo, ele não precisa. Um monte de amigos meus conheceram o Mazzaropi e eles contam que o Mazzaropi deu certo porque ele era muito esperto nos negócios. Ele fazia os filmes e não é que ele fazia e mandava uma empresa distribuir. Não, ele mandava um funcionário dele ao cinema em determinada cidade com o rolo do filme, colocava lá e falava assim, ó, tem 180 pessoas, então é X pra mim, X pra vocês, não sei se era meio a meio, eu não sei como se dividia, mas ele contava todos os ingressos, pegava o dinheiro e ia embora. Ou seja, ele não recebia, tem essa, né? Mesmo, né? Daqui a 40 dias vai cair nas faturas do seu cartão, não, pega o dinheiro e leva. Então assim, se ele foi roubado, ele foi o menos roubado de todas as pessoas. Cara, nessa entrevista com a Hebe, ele fala que é o seguinte, que ele fez 4 filmes que não foram da produtora dele e que não foi ele que dirigiu. Só 4, os 4 primeiros. O resto foram todos dele. Então ele, sem dúvida, que acreditava no talento dele, no sonho, e ele foi construindo isso desse jeito aí que você descreveu, né? O Davi Cardoso me falou que trabalhou com ele, que foi galã dos filmes dele, falou que era assim, que ele negociava o salário, falava, não, você não pode. Que todo mundo dessa época trabalhou. O Tarcísio Meira trabalhou, foi galã de filmes do Mazzaropi, acho que o Tony Ramos chegou a trabalhar, Davi Cardoso. Então todos os galãs de época da televisão eram protagonistas dos filmes do Mazzaropi. Então, eu acho que provavelmente ele mesmo fazia o casting, ele mesmo entrava em contato com as pessoas. Ele que falava de valores, ele que pagava, ele que... normalmente as locações eram nesse lugar que é o hotel hoje, que era a fazenda dele. E gravava-se tudo lá. Tem aquela Flora Geni, que era a mulher dele em todos os filmes, né? Eu sou fãzaço do Mazzaropi. Eu também. Que é de você colocar o nome da banda, né? Cara, eu lembro de estar vendo a televisão em 83, 84. Esse filme acho que é de 81. Aliás, não é nem o filme mais brilhante dele. Mas o nome é muito bom, né? Aí eu vi a propaganda do filme e falei, cara, isso não é nome de filme, isso é nome de banda. Isso ficou na minha cabeça. Quando eu conheci esse cara que é o guitarrista, que é fundador da banda. Você nem pensava em ser músico, nem pensava. Você tava com esse nome. Eu gostava de rock and roll, mas tocaram um negócio muito distante. E eu lembro que a gente estava conversando, a gente já estava tocando junto. Ele falou, pô, você tem algum nome pra banda? Porque eu tenho Convenção de Bruxas. Eu falei, pô, é legal. Legal. Você tem algum nome? Eu falei, eu tenho um nome, mas não é legal, não. É Banda das Velhas Virgens. E eu falei de bobeira, porque eu achei que ele não ia gostar. Porque isso aí parece meio nome de meretrício, né? Muito bom. E ele curtiu na hora e ficou. E no fim das contas tem algumas coisas a ver. Tem a ver de você falar uma linguagem roqueira em português do Brasil, de você achar um jeito de divertir com isso, que o Mazzaropi sempre fez, Sempre fez. Acho que a gente acabou sendo influenciado meio por osmose. Não tanto pelo talento, porque o cara era muito bom, mas por essa coisa de divertir, de entreter. Que o Mazzaropi gostava daquele filme do Corintiano que ele fez. Esse é o máximo, né? Isso é incrível. Sai da frente do cacete. Esse aí da Banda das Velhas Virgens, ele tem uma cena que é muito boa. O Mazzaropi inicia o filme, um monte de velhas, imagino que virgens, elas vão indo por uma praça onde está tendo um evento, elas sobem lá no... esqueci o nome daquele lugar mais Coreto. alto. Coreto. E aí o prefeito fala assim, ô seu Gostoso, que é o nome do personagem dele, tem cada vez menos gente nessa banda. Aí ele fala assim, olha, vou falar o português claro mesmo, tem que mudar o rejume. Onde é que eu vou arrumar tanta velha virgem pra botar nessa Muito bom. Muito bom. Você sabe que eu comprei esse filme por sua causa, porque lá no hotel do Mazzaropi tem uma lojinha, né? Que vende os filmes dele. E eu comprei esse justamente por... Eu já vi o filme algumas vezes, assim, repito. Acho o Mazzaropi um gênio, esse filme não é nem o mais brilhante dele, mas o nome é poderoso. O nome já foi gol, né? E a gente deve isso a ele. Paulão, e aí, como é que você entrou pra televisão? Você se formou, fez jornalismo? Eu fiz rádio e televisão. Na FAP. Com o Luiz Fernando Malhoca, de professor, não? Sim. Maravilhoso, Foi o cara que me deu a minha primeira oportunidade. Esse ele é o cara mais legal do mundo. Me botou de estagiário na 89 FM. A 89 era Pool FM, que tocava só batistaca, putz. Eu gostava da PUC, eu era ouvinte da PUC. Então, era 85, 86. 85, 86, final de 85. Aí a Rádio Cidade, que era onde o Luiz Fernando Malhoca era coordenador, o grupo comprou a PUC e ia virar 89, que era uma rádio rock. E ele me convidou
convidou, ele dava aula pra mim, me convidou pra ser estagiário, e eu fui estagiário quase 2 anos lá na 89, foi meu primeiro trampo. Que era ali em frente a Sears, que era o Shopping Paulista, né? Isso, exatamente, era ali. Trabalhei ali muito tempo. Trabalhei 2 anos aí, eu tava me formando, eles não queriam me contratar, eu falei, pô, não vou ficar estagiando depois de formado. Mas quando você trabalhou você chegou a pegar pool ainda? Não. Eu peguei 1 mês de pool. Mas tinha o Julinho Mazei ou não tava mais? O Julinho Mazei pra mim é um maior do rádio, né? O Julinho Mazei, ele me fudeu. Por quê? Porque eu comecei a estagiário, eu comecei a fazer programação, e a primeira programação que eu fiz, eu repeti uma música 2 horas seguidas. Então, toquei a mesma música 00:30, 1h da manhã, era ele que estava no ar. Ixi. E ele fez o favor de dizer no ar, o rapaz que fez essa programação falou meu nome e tudo, minha primeira programação. Ele se enganou aqui, mas eu vou trocar a música no ar. Foi um grande filho da puta comigo, mas tudo bem. Não acho que ele seja filho da puta, ele Não, foi só naquele momento. Tudo bem também, tem filho da Não puta. é? Tem problema. Ele era muito engraçado. Ele falava assim: a Fluminense FM estava muito estourada no Rio, né? E era maldita, né? Então ele falava assim: aqui a gente tem que ser mais foda. A gente tem que falar 89 FM, a filha da puta. Era muito engraçado. Muito. Ele me fudeu, mas ele era engraçado. É engraçado. O Julinho Mazei, em programas gravados, não tem ninguém melhor que o Julinho Mazei. Ninguém. Editado, porque ele edita bem, não sei o quê. No ao vivo, eu acho que ele é mais disperso. Lembro dele na Jovem Pan. Ótimo. Né? Ele fazia um programa direto de Nova York. Exato. Big Apple Show, Big Apple Show. Que ele conta as histórias que ele mandava as fitas, pegava os passageiros da Varig e falava, você pode levar pra mim? Imagina se hoje é possível. É louco isso, né, cara? Leva isso pra mim como? Não sei o que tem aqui dentro. Cara, e eu lembro da Jovem Pan também, os programas humorísticos que tinham ali. Como era o nome do locutor, cara? O Serginho Leite? Não, mas o locutor é o personagem. Djalma Jorge. Djalma Jorge. Tu tinha, sensacional. Caralho, eu adorava. cara. Eu era ouvintaço da Pan. Eu ouvia show de rádio e também conheci o seu trabalho e o trabalho de tantos caras fudidos fazendo... o show de rádio tinha o Ciro Jatene, que pra mim foi o melhor imitador que já existiu. Girardi que fazia. San Girardi. Eu ia muito no show de rádio quando eu tinha uns 15 anos que eu queria trabalhar no show de rádio. Imagino que tenha te influenciado profundamente. Totalmente, porque eu queria ser do show de rádio. Eu estudava no Objetivo, eu ia de ônibus e ia lá, e o único cara que me tratava bem era o Ivan. Cara, eu sempre me tratava bem. Cara, o Ivan, que é do café, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, com vocês também, no Domingo Legal. Lembra daquele telejornal? O jornal lá, eu lembro que, babados. Então, eu vou te interromper, o pessoal pode dizer isso. Eu ia escrever junto com o Ivan. Ele não estava muito afim de escrever aquilo, ele não estava. Aí ele pegou e falou, ele fez o primeiro. Ele falou, vamos fazer o primeiro, depois você faz. E foi um dos caras que eu comecei a sacar como é que você acha em notícias, as piadas, né? E, pô, aprendi muito com ele. É bacana, ele é muito legal. E aí eu deixava umas imitações lá, e às vezes pegava. Você sabe que fazer a imitação é difícil. Quando alguém criou um caminho, você pega, você copia a imitação. Então, sim, é muito que nem... tem imitações que são definitivas, né? Que você já viu um menino que imita a Ana Maria Braga, que faz o Domingo Legal? Sim, é igual. Sim. Então todo mundo agora vai na imitação do cara. Tem o outro menino que imita o Luciano Huck, o cara vai na imitação do cara que faz. Então acaba sendo mais fácil. E eu fazia algumas diferentes, e no show de rádio eles pegavam muito isso. Mas o meu sonho era trabalhar com o San Girardi. Cheguei a trabalhar de graça, evidentemente. Imagino que sim. Mas era muito legal. O Pardini trabalhava lá também, me dava carona. As piores caronas. O Pardini tinha um Corcel branco, e ele me largava em Santo Amaro. Eu morava no Paraíso, não tinha o menor sentido aquela carona, mas eu queria estar com os caras. Tinha que pegar mais 2 ônibus para voltar para casa. Que louco, eu ia ser o seu parceiro de café com bobagem. Exatamente, eles eram... A gente é uma geração, eu sou mais velho que você, eu acho. A gente é uma geração que ainda cresceu ouvindo rádio, né, cara? Muito. É uma escola muito louca, né? Você sabe o Serginho Café, que é um locutor bacana? Sim. Ele falou que um dia ele estava na farmácia, ele tem a voz muito bonita, e o cara falou, nossa, mas você tem um vozeirão, o que você faz? Não, eu trabalho em rádio. O cara falou, como assim rádio? O que é rádio? O que é rádio? Juro, um moleque assim, 18, 19 anos, que pra eles não existe, né, esse meio de comunicação. É impossível, né, isso? As coisas, elas tomaram uma velocidade, sei lá, de 15 anos pra cá, 10 anos pra cá, sei lá, a partir do Orkut, sim, virou tudo um negócio tão corrido. E eu te falei há pouco, eu às vezes me sinto obsoleto, cara. Eu falo, caralho, eu Você não vou fez nem... curso de datilografia? Não. Não, eu fiz. Eu não sei bater bem a máquina, mas eu tô falando, tem gente, você fala isso pras pessoas, as pessoas, como assim? Cara, quando eu aprender a escrever. Quando eu entrei no SBT, era a máquina de escrever. E aí alguém falou pra mim, você sabe usar o computador? Eu falei, o teclado é igual, qual é a diferença? Ótimo. A coisa mas bem sacado, gostei. Mas não é, cara. Pô, o computador é outra história. Tem que salvar os arquivos. Até hoje eu ainda tenho eu sou péssimo. Monte de dificuldade. Ninguém sabe ali. menos que eu o computador. Não, aí você vira pra molecada lá e fala assim, como é que eu faço isso e aquilo?
minha filha, cara, pô, ela tá com 14, mas quando ela tinha 9, ela já me ensinava. Meu de 8 me ensina as coisas, é ridículo, né? Sabe o que acontece, Zé? Eu gosto de viver, mas acho que a gente já devia ter morrido, que a gente tá fazendo hora aqui já nessa porra. Mas porque antes... Como é que a gente não sabe lidar com essa merda, cara? Paulão, os caras da nossa idade, quando a gente era pequeno, a gente achava velho caindo aos pedaços. Não é? Um cara de 40 anos, a gente achava velho. Usava calça aqui. Não, eu uso até hoje. Não, camisa social. Não é? Né? A gente usa, isso é uma coisa legal pra caralho. A gente usa meio que a roupa que os nossos filhos usam, mas a gente não usa a roupa que o nosso pai usava. Jamais. Né? Eu não sei dar nó em gravata, você sabe? Eu não sei, eu sou péssimo. Não sei. Eu fico olhando as minhas, não, as minhas eu deixo tudo com nó. Não, é muito bom. Porque se eu tiver que dar nó lá sozinho, eu não sei. Paulão, e aí você trabalhou no 89, você trabalhou em outros lugares, você foi pro SBT como? Depois do 89, eu fui trabalhar na TV Cultura, trabalhei 6 meses fazendo o que seria o Metrópolis hoje, que era o Panorama. Lembro. Com o Luciano Ramos. Luciano Ramos foi casado com a Rosana Herman. Foi casado com a Rosana Herman e o Luciano Ramos. Cinema. E ele fazia aquele programa. Ele fazia o Panorama. Que é qual é o Grilo que tinha à tarde, lembra? Fez também depois, de auditório. Isso. Fez também. E aí dali eu fiquei 6 meses, teve um corte lá. E aí eu fui trabalhar na Rádio Globo. Primeiro eu comecei a escrever... Na Rua das Palmeiras? Isso. Legal. Comecei a escrever histórias de crimes, eu pegava notícias populares e escrevia para Paulo Lopes. Não, Paulo Lopes. Aí a primeira que eu escrevi para ele locutor, né? Ele falou assim, rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. A sua história tá ótima, mas você não me apareça aqui com a história que a pessoa não morre no final. Tem que morrer. Eu falei, mas a notícia não matava. Problema seu. Você muito mata bom. O cara. Muito Aí depois eu trabalhei com o Gilberto Barros na própria Rádio Globo. Dali eu fui trabalhar na JPO Produções com o Zé Paulo Valone. Pra fazer o perfil do Otávio Mesquita. Eu trabalhava... E dali... Um dia eu tava puto pra caralho... O Otávio é um grande cara, mas ele era meio irresponsável. E eu lembro que eu marquei uma entrevista pra ele. Eu fazia produção de entrevistas acho que com a Elba Ramalho no Palace. Marquei não, cheguei pra ele e falei, tem a Elba Ramalho. Tem a Elba no Palace. Não quero. Apresentador gosta de fazer essas coisas, né? Aí você fala, não quer? Não. Aí passou uma semana, quero a Elba Ramalho. Aí eu falei, então, ela fez entrevista semana passada, ela não vai fazer mais essa. O problema é seu, eu quero. Eu liguei, chavequei a assessora e o caralho, consegui pra ele ir no camarim antes dela começar o show, que ela não fazia isso. Ele foi. Não foi. Não foi. E aí você fica cara de bunda, né? Não, eu falei pra ele, eu falei, velho, quem perdeu uma entrevista do caralho foi o Otávio Mesquita e o perfil. Ninguém sabe quem sou eu. Você tá perdendo um... Não, mas eu tive um problema. Eu falei, é um problema. Você foi comer alguém no motel, né? Não foi um diálogo muito agradável. Mas ele não me mandou embora ainda. Eu falei, você quer saber, cara? Onde eu quero trabalhar? Porque, como a minha faculdade paga pelo meu pai foi uma alternativa para eu sobreviver, eu nunca escolhi onde trabalhar, eu sempre trabalhei onde pintou. Eu tinha um monte de amigo na faculdade que falava, eu não trabalho ali, esse tipo de programa, SBT. Você não, vambora agora. Vambora. Aí eu peguei e falei, onde eu quero trabalhar? Eu falei, eu quero trabalhar no Jô Soares. Que legal. Aí eu liguei na produção, no geral do SBT, que era lá na Vila Guilherme. Falei, por favor, a produção do Jô Soares. Atendeu uma mulher, eu falei, eu quero trabalhar aí, eu sou redator e produtor aqui do Otávio Mesquita. Não sei, acho que era Rita Leandro. Rita Leandro, que era uma das diretoras. Rita Leandro me salvou de uma outra coisa também depois. Eu falei, quero trabalhar. E ela falou assim, mas não é aqui, você tem que falar com o produtor executivo. Quem é? Vicente Melo. Aí eu liguei de novo e falei, por favor, Vicente Melo, me transferiram. Atendeu a secretária. Sônia Melo. Vicente é meu amigo pra caralho, foi ele que me contratou no SBT. Aí eu falei, quero falar com o Vicente Melo. Quem mandou você? A produção do Jô Soares. Legal. Não é mentira. Não é mentira, pô. Como é que faz? Eu quero trabalhar aí. Você vai ter que mandar um currículo. Manda o currículo pro RH. Aí fui lá no RH. Quem te mandou? Me atendeu. Vicente Melo. Entreguei o currículo. A menina que trabalhava lá falou assim, mas não adianta deixar currículo aqui. Ninguém entra em televisão pelo RH. Deixa um na mesa dele. Aí fui lá, né? Quem mandou você aqui? O RH. Passou uma semana, ele me chamou. Era mentira, tudo era verdade, pô. E aí eu fui trabalhar, eu ia trabalhar primeiro com o Roberto Garcia, com quem trabalhei depois no Domingo Legal. Só que teve um enchente naquela semana e eu acabei não conseguindo entrar e me esqueceram. Roberto Garcia faz aniversário no mesmo dia que eu. Puta, gente fina, ele é legal pra caramba. Pra caralho. Muitas cervejas e gravações e o caralho. Aí passaram alguns meses, me chamaram para trabalhar com o Flávio Carlini para fazer o programa da Mariane. Foi o primeiro programa que eu fiz no SBT. Mariane Bambino aí? Mariane. Bambino, né? Que chamava todo mundo de Bambino, né? Essa aí. Trabalhei 3 meses com ela, ela começou a dar mais ibope, não por minha causa, óbvio, que a Xuxa. Aí a Mara Maravilha, que tinha um programa antes dela, falou assim, eu quero aquele horário.
Aí inverteu o horário com ela. Dali a pouco a Mariana saiu do ar. Não sei por quê. O que será? Aí comecei a trabalhar com a Mara Maravilha, trabalhei 3 meses e pedi demissão. Você não aguentou? Não é possível trabalhar. Eu não vou ficar dando detalhes aqui. Entendi. Toda a sorte não do é mundo fácil. pra ela. Não dá pra trabalhar. A mãe dela, que já dela. faleceu, um dia tentou me agredir. É um negócio complicado, né? Deus a abençoe e deixe ela longe de mim. Aí fiquei 3 meses, comprei um bar lá na Simão Álvares. E você teve vários bares, depois nós vamos contar. Tive né? uns 4. Foi o primeiro. Era uma sanduicheria que funcionava até às 6 da tarde. Eu comprei, comecei a abrir de noite, comecei a tocar na porta pra ver se vinha gente e tal. 3 meses. Então, Isso na Zona Norte? Não, lá na Simão Álvares, lá na Vila Madalena. Na Vila Madalena. 3 meses eu fiquei naquela porra só tomando prejuízo, mas eu comprei tipo por 3 e vendi por 20. Então ganhei uma grana. Me chamaram de volta pro SBT, fui trabalhar com o Gugu no Nações Unidas, direção do Homero Salles. Legal. Aí dali eu fiquei muito tempo ali, fiz depois fiz programa de vídeos com o Gugu. Programa de vídeos, você sabe que o começo do programa de vídeos, o Gugu emprestou uma câmera dele pra nós. E a gente trabalhava na Band. Vocês faziam e a os gente vídeos? fazia vários vídeos Porque e mandava. Ele queria muito fazer... Mas a câmera era dele. Ele queria muito, mas ele fazia isso com todo mundo. O William Tucci fazia isso. O William Tucci era redator do Serginho Leite uma época. Ele era diretor também Bozo, ele né? era diretor do programa da Simoni. Legal. Infantil lá no Aquele SBT. que Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Simoni. Nome fácil, né? É coisa do SBT, né? Exatamente. Foi essa época que eu comecei a trabalhar lá. Aí fiz programa de vídeos com o Gugu. Ele queria botar... pegadinhas, né? Vídeos engraçados que hoje você tem a rodo na internet, só que as pessoas não tinham nem câmera. Não. Então ele disponibilizava Você a imagina câmera. dele a câmera? Sim. É um absurdo. Ele Gente, disponibilizava 5, 6 câmeras e levava as pessoas. Qual é o melhor vídeo e tal? O Tucci, uma vez, ele fez um vídeo. Ele era um dos caras que fazia isso, era ele que fazia. E eu lembro que ele fez um vídeo. Sabe aquele. Tem um disco do Caetano Veloso que chama Araçá Azul, que é uma foto. É um cu. Tem uma bolinha de gude. Sei. Só que ninguém sabia que era aquilo, não sabia o que era. Achava artístico. Depois descobriram que era um cu. E o Tucci, ele fez um cu também, fez um vídeo, e era uma bunda que falava. Bom, eu lembro dessa história toda. Dali eu fui fazer TV Animal, aí fui trabalhar com o Magrão. Coisa linda. E já você conta mais que o Magrão é um cara que a gente amava, que era um cara sensacional. Fiz uma música pra ele. Exatamente. E a gente volta em 1 minuto com o Paulão das Velhas Virgens. Fique com a gente aí. Estamos de volta com o Paulão, meu amigo das Velhas Virgens. E antes da gente ir pro intervalo, você estava falando do Magrão, Roberto Manzoni, que era um cara maravilhoso. Meu pai televisivo, cara. Esse cara... Minha referência, cara. O Magrão, ele era um cara que é assim... Ele tinha um jeito particular dele. Ele não era esse cara amoroso e não sei o quê. Ele tinha um jeito, mas ele gostava. Quando ele gostava das pessoas, ele gostava de verdade. E ele era amado por esse jeito meio Don Corleone. Mas ele te defenderia numa briga de rua. Ele era um cara sensacional. Ninguém encostava em quem estava debaixo da asa dele. São umas coisas que eu lembro. O Roberto Manzoni, Magrão, que era um cara muito mais gordo que eu, mas o apelido dele era Magrão e ficou do tempo que ele era magro. Aí, a gente trabalhava na época da Vila Guilherme, a gente ia lá e a reunião com o Magrão, onde era? No bar, em frente ao SBT. Eu fechava programa no bar com ele. Então, ele tava lá no bar, não é que ele tava bebendo, ele tava lá tomando refrigerante. Aí ele pedia, esse bar tinha um negócio característico, ele pedia umas porções de queijo mineiro cortado. Mas nessa época ele bebia bem. Não, mas à tarde ali com a gente não. Mas aí ele tava lá com a gente e pegava um monte de porções. Aí na hora de pagar, ele falava... Vocês ganham muito pouco, deixa que eu pago. Ele fazia isso direto. A primeira vez que eu fiz o Domingo Legal ao vivo com ele, ele acabava o programa e a gente ia pra padaria na esquina, lá no Nataliba. Nataliba, que fechou. Quando saiu o teatro, acabou a padaria. Aí ele chegou lá e tal, toda a produção, ele pagando pra todo mundo e tal, e uma hora, todo mundo bebendo, tal, uma hora eu falei assim, então, agora eu vou te pagar uma cerveja. Não voava uma mosca, ficou um silêncio. Ele falou assim, você é um merda, você não tem dinheiro, você não paga nada, quem paga aqui sou eu. Falei, tá bom. E era o jeito carinhoso dele, não pensa que ele tá brigando. Histórias do Magrão. O Magrão tinha acho que um SP2, uma época, e ele tava morando já na Granja Viana. Na Granja, não peguei essa bebendo que nem um gambá e dirigindo aquela porra. Aí a Mara, que é a mulher dele, chegou pra um dia pra ele e falou assim, das 3, uma, ou você para de dirigir,
ou você sai do SBT ou você arruma um motorista. Porque você não pode vir nessa situação pra cá, né? Vai morrer na estrada. Aí, acho que a última vez que ele foi lá, não tinha celular e tal, acho que ela ligou na padaria e falou, traz uma pizza. Ele botou a pizza atrás no carro e foi indo. Não sei se era o SP2 dele. Aí ele parou na frente da casa, esqueceu de puxar o freio de mão. E tinha um lago. O SP2 caiu no lago? Não sei se era o SP2, mas o carro dele. Caiu no lago. Ele entrou, na hora que ele entrou, ele olhou pro carro assim, mamadaço, e o carro foi indo. Ele contando isso era ótimo. Aí entrou em casa, a Mara falou, e aí, tudo bem? Tudo ótimo. Cadê a pizza? Tá no banco do carro. E entrou. Ela saiu, procurou o carro, não achou. Cadê o carro? Dentro do lago. Chama o Dirlan e manda ele tirar essa merda de lá. Só me acorde quando esse carro tivesse retirado. E ele tinha um monte de bicho, né? Ele tinha uma vaca lá, né? Aí disse que ele abriu a janela assim, a vaca botou a cara assim e falou... Buh! E ele vendo o guindaste tirando assim... O Magrão, 1000 histórias com ele, de Magrão, gentileza. Ele falou que o Silvio ligava muito pra ele, né? Quando ele era o gerente de programação do SBT, né? Ele falou que o Silvio Antes ligava de dirigir muito. programas, né? 72. E ele falou que o Silvio falava tanta coisa que ele gravava, porque ele falou que era muita informação. Faz isso, Aí ele troca chegava pra aquilo. equipe e falava assim, ó... O que ele falou. Não tô inventando, não. E o dia que ele chamou o Silvio de demônio? Porque o Silvio mudava tudo, né? Mudava tudo. Aí um dia ele mudou tanto que ele falou, Silvio, você é o demônio. Você é o próprio demônio. Calma, Magro. Porque o Silvio, ele gostava de tirar você do sério. E de quem ele gostava, tal e qual o Magrão com quem era Ele tinha muita amava intimidade. O Magrão. Porque o Magrão, ele era muito... verdadeiro. A cara dele, né? Lógico. Então, você confia no cara. Você sabe como é que o Magrão conheceu o Silvio? Não. Ele entrou na televisão, acho que em 66, 67, na TV Excelsior, se eu não me engano. E ele estava lá aprendendo a operar um VT. Porque era assim que você entrava na TV. Você fala, quero entrar, e alguém te dava uma chance. Vai lá, faz isso aqui, não Aí sei o Silvio como passou por ele, viu ele mexendo numa máquina que tá lá no SBT exposta ainda. E falou assim, ô rapaz, se eu comprar uma dessa, você edita meu programa? Ele tava descobrindo, Claro! Aí o Silvio comprou aquela máquina que tá lá exposta e o Magrão editou o programa dele assim. E assim ele virou amigo do Silvio Santos. Que loucura. E aí tem uma história gigante, cara, gigante. Paulo, você sabe que aqui onde a gente tá, nesse prédio, ao lado, tinha o Teatro Manuel de Nóbrega. Então, o Teatro Manuel de Nóbrega é onde é um estacionamento cara, agora. Eu tava vindo pra cá. E você sabe que eu sou um cara que as pessoas acham que eu tô há tanto tempo no SBT. O Homero várias vezes falou pra mim, lembra da Cotoxó? Pegou fogo. Lembra disso? Você já trabalhava lá? Não, eu sou de 65. Então, ele era em 75 que pegou então, fogo. Eu sou de 65, eu só tinha 10 anos. E você sabe que o Pardini morava aqui perto, o Pardini do Café com Bobagem? E ele falou que quando pegou fogo, foi um negócio de comoção na cidade de São Paulo e tal. E muita gente veio pra cá. O Pardini falou que ele viu o Silvio Santos aqui, no rescaldo do incêndio, ele chorando. Não duvido. Porque o Pardini morava vizinho aqui. Não duvido. Né? O Silvio, cara, ele amava tanto o SBT. Eu vou te falar uma coisa que acontece hoje comigo. Eu trabalhei com o Silvio também, tive orgulho. Depois eu queria que você contasse essas histórias, porque eu já vi um monte de fotos. Aliás, tem fotos aqui, meu. Eu não sei se eu mandei com o Silvio, mas essa aqui, essa aí, tomando só isso água. aí, sabe que eu faço? Eu faço isso no palco para as pessoas verem que eu sou um bêbado equilibrado. Porque tem que ser... Muito bom. Meu, caraca, eu tava falando do Silvio. Não, já você fala do Silvio. Vamos ver só mais umas fotos aqui, ó. Olha essa. Tem uma música nossa que chama Um Homem Lindo. E aí eu me travisto, sei lá. De um homem lindo. Foi um caso que se passou no Love Story e uma moça linda veio falar comigo e os meus amigos diziam que era um traveco e eu falava que era uma moça. Aí na música eu falo, não tinha gogó, não tinha pelo no peito, o pé era pequeno, eu metia a mão lá, não achei nada, os caras, era traveco. Aí eu falo, bom, se eu tiver que ficar com um homem, que seja um homem lindo. Perfeitamente. É o que a música diz. Já a gente vê mais fotos. Essa aqui. Esse é o nosso segundo disco, tem a participação da Rita Lee, tem a participação do Roger, do Traje, do Sérgio Heinz, do Terço. Olha aí. Que legal. Mas me conta, conhecer o Silvio, que não é um negócio normal, né? Você trabalhando lá no SBT, beleza, tal. Eu vou te falar primeiro a sensação que eu tenho hoje quando eu passo do lado do carro dele ali. Dá uma vontade doida de chorar, cara. Eu fico doido também. Porque eu tenho certeza que a coisa material que ele mais ama no mundo é aquela SBT, emissora, cara. E ele não tá mais lá, as coisas dele estão todas lá. Alguém chegou um dia e falou pra ele... Porra, meu, aquele seu carro parece uma mesa de bilhar com roda. Aí ele passou de helicóptero uma vez, olhou e falou, mas não é que parece mesmo? Meu, eu fui trabalhar com o Silvio, as pessoas falaram assim, você não discute com o Silvio. Se ele te falar alguma coisa, você não dá a sua opinião. Você tá entendendo? Eu falei, claro, beleza. Fica tranquilo. Aí ele pegou e veio me perguntar uma coisa,
Eu falei, não, eu acho assim, assim, assado. De novo, parou tudo, as moscas não voavam. As pessoas olhando pra mim como quem diz... Caramba, não era pra ter respondido. Ô, seu idiota. Oi. Ô, seu idiota, você não responde pro Silvio, né? Ele falou, acho que não, mas bom que você me deu essa opinião. E saiu. Mas a melhor história com o Silvio minha foi quando eu pintei o cabelo de loiro, 95. E eu tava fazendo o programa dele, ele saiu do camarim, passou por mim... Rapaz, de todos os cabelos que você já apareceu aqui, esse é o melhor. Você está muito bem com esse cabelo, não mude. Ele também pintava o dele, quem pinta o cabelo gosta de ver os outros. Aí ele saiu, foi pro palco, o pessoal da Contra... o Silvio tirou um sarro da sua cara, o Silvio tirou um sarro da sua cara. Ele voltou pela coxia, botou a cabeça de novo e falou, ó... Não estou brincando, você afinou seu rosto, você ficou mais jovem. Mantenha esse cabelo, esquece aqueles outros que você já apareceu aqui. Porque e os caras gelaram, né? Todo mundo. Então, assim, o Silvio, eu era assistente de produção, era redator já, mas estava entrando no programa. Ele sempre foi muito gentil e ele era engraçado demais, cara. Eu não conseguia ter medo do Silvio, as pessoas tinham. Você já tinha um pavor. Mas eu não conseguia ter. Uma vez ele estava gravando e o Moacir Franco foi lá. E o Moacir também era outro foda. Eu trabalhei com o Moacir no concurso de paródias. Eu lembro. E aí o Moacir era foda, ele pegou e falou pro Silvio assim, Silvio, posso cantar uma música nova aqui? O Silvio olhou e falou, uma puta olhando pra outra, né? Uma puta velha, duas lendas, né? Aí o Moacir começou a cantar. Ele botou o auditório do Silvio no bolso. E o Silvio assim. Tava ali o Lombardi. Aí o Silvio olhou pro Lombardi e falou, o que, Lombardi? Você tá me chamando? E Lombardi... Não tinha falado nada, né? Aí ele saiu assim, não, o Lombardi tá me chamando. Saiu e o Lombardi falou, eu não chamei você, claro que não chamou, era só pra eu sair do palco. Alguém tira o Moacir de lá e não deixa ele ficar lá que ele tá roubando meu auditório. Muito bom. Muito bom. Grandes momentos, grandes figuras, cara, né? Grandes momentos. Uma vez eu fui passar um programa especial, o Magrão foi dirigir pra ele, um programa especial com artistas fazendo coisas que eles não fazem normalmente. Sei lá, contando piada, bababá. E aí eu fui passar o roteiro com ele, fomos todos pro camarim dele e ele... sapato, meia, cueca, samba canção, aquele microfone aqui assim, né? E aí eu tava com tanto papel que eu fui encostar num armário que tinha atrás pra deitar, pra encostar, pra sentar no chão e botar os papéis ali pra eu ir dando pra ele. Eu não calculei direito a distância, bati com as costas naquele armário de metal e fez um puta barulho. Ele olhou pra mim e falou, esse está aleijado. Pode chamar um bombeiro aí, está aleijado, olha aí, bateu com as costas. Cara, eu fazia o Fantasia, cujo tema é meu, a música, né? Fantasia no ar. E ele era um programa que era o xodó dele. Xodó. Eu tinha reuniões com ele 3 vezes por semana, pra ele me passar as coisas. Uma vez ele chegou e falou assim, manda chamar o redator lá, eu entrei. Ele falou, eu entrei, ele olhou pra mim, naquela situação, com essa marcação, ele falou, você vai destruir o programa. Esse é o seu objetivo, não é? Destruir o programa? Eu só não me caguei porque não tinha merda pronta, cara. Não é o dono só da emissora, é uma lenda falando pra você que você tá fudendo. Eu falei, nossa, Silvio, mas o que é que tá acontecendo? Me dá esse roteiro aqui. Aí começou a olhar o roteiro. Essa brincadeira foi muito boa. Ah, essa aqui eu vi ontem. Sensacional. Muito bom. Eu falei, caralho, bicho. O que tá errado? Aí chegou no jogo dos pontinhos. Nome de homem com a letra B. Não, sei lá, com a letra A. Adamastor, Araújo, sei lá. E aí ele pegou e falou assim, Armando, ninguém chama Armando. Que bobagem é essa? Riscou com lápis. Esse quadro também tava bom. Na verdade tava tudo bom, só aqui que tá o problema. Ele olhou assim e ele tinha rabiscado tanto o Armando que não dava mais pra ler. Ele falou, homem de nome com a letra A. Por que não tem Armando? Boa, sensacional. Eu falei, ele tá me tirando, né, velho? Mas ele rabiscou e esqueceu. Ele virou pra mim e falou assim, quer saber, você é um ótimo redator? Daqui a pouco vira diretor. Eu entrei demitido. E saiu o diretor. Puta, eu tinha reunião com ele, quando era no escritório dele em cima, que ele não tava maquiado, que ele tava de Cenoura Bravanel? Que ele tava com o óculos aqui. O Santoro, que era o diretor do programa, eu e ele. O Santoro do Rio, né? Ele falou assim, esse rapaz quer destruir o programa. Não dá certo, manda embora. Eu ali, ó. Ele falando com o Santoro, manda esse cara embora. E olhando por cima do óculos, parecendo o Christopher Lee, né, bicho? Porque a pele dele era muito branca, sem maquiagem, né? Parecia um vampiro. Muitas lembranças boas, cara. Paulão, Velhas Virgens, está aqui com a gente. Rapidinho a gente vai pro intervalo, 1 minutinho, estamos de volta.
Estamos de volta com o Paulão da Banda Velhas Virgens, o Paulão que é redator do SBT, do Domingo Legal. Paulão, acho que é uma experiência para poucos, né, ter convivido com o Silvio, dessa intensidade de vários anos de você conviver. Mais uma história, fomos fazer aquele reality dos gordinhos, Quem Perde Ganha, acho que é o nome, não sei, e era uma galera da Argentina que estava fazendo a Promofilme, né? E eu já tinha trabalhado com o Silvio, Sim. Isso já era 2003. Eu já tinha trabalhado com o Silvio e precisavam de um redator para fazer o ao vivo. Era tipo um reality Sim. como o BBB, e você tinha um programa da interação no domingo com o Silvio. Venderam para os argentinos que eu era o cara que já tinha escrito pro Silvio, então vamos lá, bota o cara. E nada que você escreve pro Silvio acontece, porque eu tenho a impressão que o Silvio, que ele queria mesmo, não era ser dono de emissora nem apresentador, ele queria ser redator. Porque ele adorava escrever as coisas e ele falava, vai fazendo do jeito que eu falei. Não, vai fazendo, eu vou fazendo, e você vai aprender, depois você faz. Ele nunca me deixava fazer. Aí os argentinos todos, não, porque você quer... Meu, a gente foi gravar. Eu já tinha trabalhado com ele há uns 8 anos, que eu não via mais, né? Porque você só tem contato com o Silvio... Gravando, você, né? Se você não encontra o Silvio. E se você não faz o programa dele, você não tem nem acesso. Não tinha nem acesso. Ele entrou no palco, os argentinos todos do meu lado, ele falou, oi, Paulo, tudo bem? Os argentinos falaram, ele sabe teu nome? Caralho! Pô, garanti meu trampo. Aí depois eu trabalhei de novo com o Magrão, com o Silvio, acho que 2007. É a época que você chamava a gente. 2007, 2008, né? E aí, velho, ele me mandava de novo o jogo dos pontinhos. Aí ele me mandava, ele gravava sexta e segunda, esse quadro. Ele me mandava na sexta, eu botava na ficha, passava pro Liminha fazer dália, e na segunda ele gravava. Eu mandava um pra ele e ele nunca usava. Segunda-feira, 9 horas da manhã, porque o Silvio ele não gravava 9 e 1, era 9 da manhã. Ele tava no palco, ele começou a fazer o quadro. Eu falei, caralho, esse aí fui eu que escrevi. Falei, puta que pariu, ele me mandou e eu não mandei pra ele. Meu, eu saí da suíte, ele foi até a minha mesa e procurei o papel. Falei, não, cara, eu mandei pra ele, ele não me mandou o dele. Por isso ficou o meu. Aí fiquei lá do lado, assim, na suíte, vendo ele gravar o quadro. Acabou o quadro, fez mais um quadro. Acabou, chamou o break. Você falou, escapei. Magrão, desce aqui. Magrão desceu. Deu 5 minutos. Ô galera, manda o Paulão descer aqui que o Silvio tá puto pra caralho e eu não sei o que fazer. Eu desci, ele tava fora do palco, olhando naquele espelhinho dele que ele ficava do lado, com aquela cara de demônio que ele fazia quando ele tava puto. Porque se tem uma coisa que o Silvio não tinha dificuldade, era de ser patrão. Então, na minha emissora, você faz do jeito que eu mando. Na sua, você faz como você quiser, quando você tiver. Na minha, você faz... Eu adorava isso, cara, porque ele nunca tirava da reta. Se ele fazia e não dava certo, ele não falava assim, culpa é sua. O Silvio era muito foda, não é pouco foda, não. Ele olhou pra mim e falou assim, você queria foder o quadro, né? Você fudeu o quadro. Você não escreve mais nada pra mim. Eu falei, ok. Aí eu saí, acabou a gravação, cheguei pro Magrão, falei, Magrão, eu preciso sair desse programa, senão eu vou ser mandado embora. Você viu o que ele falou, né? Não, primeiro eu falei pro Magrão, Magrão, se você pudesse, você deixaria ele trabalhar com o Silvio? Que pergunta é essa? Vai tomar no cu? Você deixaria? Ele falou, cara, é um terror do caralho trabalhar com ele. Ele falou, eu falei, então, ele já me jurou, cara. Ele já me jurou. Não era a primeira vez que ele dizia que ia mandar embora. Eu nunca tinha mandado. Eu preciso sair daqui. Ele falou, acho que é melhor você sair mesmo. Ei, cara, que boas, que honra. E depois você trabalhou com o Gugu, trabalhou com o Portiolli. Muito tempo. O Gugu só falou um palavrão pra mim uma vez. Eu não imagino o Gugu falando um palavrão. Eu não imagino. Eu ainda era capa de máquina de escrever, né? Uhum. E você errava, pegava aquele negocinho branquinho e batia pra cobrir. As pessoas não sabem o que é isso. Você tinha o branquinho pra cobrir ali, pra você escrever por cima com a máquina de escrever. E eu escrevi Roberta Miranda num musical do Sabadão, e aí eu escrevi Roberto, e aí corrigi e botei o A em cima. Só que aquele pozinho, conforme você... caía. E aí ficou Roberto Miranda na ficha dele. Ele foi chamar o musical no Sabadão e fez assim, com vocês, Roberta Miranda! Aí cortou a cara, ele olhou pra mim e falou, você tá foda, hein? Foi a única vez que ele falou um palavrão. Eu não imagino. Ó, Paulão tá aqui com a gente, ele tá mesmo, a gente volta em 1 minutinho, fica com a gente.
Estamos de volta com o Paulão das Velhas Virgens, tá aqui com a gente. Cara, sensacional. Paulão, um negócio que, senão não vai dar tempo, eu vou esquecer. Eu torci demais, mas demais por você, quando você ia ser o repórter do CQC. Mas eu torci muito, eu fazia campanha pra você ter sido o repórter e eu achei uma pena você não ter entrado, porque era uma fase áurea do CQC. Era mesmo. Hoje você fala pro CQC, é tudo tão rápido, hoje você fala pro CQC pra molecada, não sabe mais, né? Mas aquele, sei lá, 5, 6 anos era um negócio que só se falava nisso. Só se falava nisso. Pautava a mídia, pautava a segunda-feira, né? A segunda-feira arrebentava. E quem acabou entrando foi a Mônica Iose, não foi no seu lugar? Sim. E você foi muito bem. Cara, eu não tinha o perfil, porque eu já era mais velho, barbudo, roqueiro. Eu realmente não achava que aquilo ia rolar. Você foi muito bem, cara. Quando bateu a semifinal, que foi com a Mônica, eu comecei a acreditar que talvez desse, né? O Rafael Cortez me falou uma coisa uma vez lá antes dessa final. Ele falou assim: você gosta de ser músico? Você quer continuar? Abre o olho, porque eles sugam a gente aqui de um jeito. Você não vai ser mais músico. Você só vai ter um dia por semana para fazer qualquer coisa na sua vida. O resto você vai ter que ficar de plantão, né? E era uma grana que compensava tudo isso? Eu não sei nem quanto era. Não chegou a se falar sobre isso? Mas isso eu pauto minha vida da seguinte forma: você me faz uma oferta de trabalho, eu vou descobrir o que é primeiro. Entendi. Eu vou falar de grana depois. Eu primeiro vou te mostrar o que você faz, que eu tô interessado, se eu tiver mesmo, né? Aí depois a gente discute grana. Eu nunca vou primeiro no dinheiro. Não cheguei a fazer isso. O que aconteceu? Chegamos na semifinal ali e eu acho que eles queriam realmente, e não estou dizendo isso para justificar não a entrada, eu acho que eu tinha capacidade para fazer, mas acho que os 4 que chegaram na final eram bons. Tinham condição de fazer. Eu acho que eles queriam uma mulher por motivos comerciais. Tinha muita demanda de merchandising e tal, que era bom ter uma mulher. Muita gente feia já junta, né? Precisava ter alguém para... E aí, eu não sei, cara, eles me fuderam tanto naquela semifinal, porque... Eu fiquei 2 semanas falando pra eles assim, ó, eu tenho 2 shows no Mato Grosso do Sul, sexta e sábado. Por favor, não marque nada, porque isso é importante pra mim. Sexta e sábado, que eu vou ganhar grana, pô. O que eles fizeram? Marcaram. Na sexta-feira eu falei, velho, eu não posso. Eu não posso, não é aqui, é Mato Grosso do Sul. Não, então nós vamos marcar pra você fazer a virada esportiva no sábado. Eu falei, cara, eu vou tocar em Campo Grande e depois eu vou tocar em Dourados, que são 300 quilômetros. Vocês estão propondo que eu vá para Campo Grande, volte para cá, grave durante o dia, pegue outro avião, chegue em Campo Grande, pego 300 quilômetros de estrada. É isso que vocês querem? Falei, beleza, vocês não vão me derrubar, eu vou fazer isso. Eu tive uma crise de estresse tão fodida que as minhas costas travaram. E eu vim para São Paulo para fazer isso, eu não conseguia andar. Quem me ajudou a fazer a matéria no final foi o Danilo. Legal. O Danilo só faltou me carregar. O Danilo, as pessoas acham que ele é maluco, que ele é não sei o quê. Boa. Ele é um puta cara, gente boa. Eu vou te mandar uma foto aqui, de repente você consegue inserir depois. Legal. Eu fui fazer uma matéria no Pacaembu, na piscina, e ele pegou um espaguete e veio atrás de mim fazendo assim, tirou uma foto que eu não tinha nem visto. E, gente fina. Cara, eu fiz aquela gravação. Aí a gente foi pra produtora que fazia o 4 Cabeças. Eu falei, vocês querem que eu volte aqui amanhã? Não precisa. Aí eu fui pra Campo Grande de novo. Não é pra fazer mais nada? Não. E a Mônica foi editar a matéria junto com eles, dela. Ou seja, ela teve uma certa vantagem, né? Não estou discutindo o talento dela. Ótimo. Não estou discutindo. Acho que ela provou que tem muito talento. É boa. Mas que havia uma vontade de ter uma mulher lá e que houve um favorecimento, eu acho que houve, mas... Não era uma eleição para um cargo público. Era um programa de televisão que estava escolhendo quem lhe interessava. Paulão, passa muito rápido, eu queria te perguntar. Você trabalhou no Domingo Legal com o Gugu, na época que a gente estava lá. E hoje tenho orgulho de trabalhar com o cara mais pica da televisão brasileira, que é Celso Portiolli. É demais, cara. O Portiolli eu adoro. Eu só evoluí, cara, assim, com apresentadores. O Celso é muito foda, como artista e como ser humano. Você sabe que eu entrei na vaga do Celso na Band. O Celso saiu, que ele era locutor da Band, eu entrei na vaga. E o Celso, pra mim, é o mesmo cara daquela época. Eu acho muito gente fina e muito acessível. Você manda mensagem pra ele, o cara responde, sabe? Verdade, eu acho o máximo isso aí. O primeiro programa que eu gravei com ele, no break, ele agachou assim, não sei se ele lembra disso. Ele abaixou assim e falou, eu falei, tá tudo bem aí, chefe? Ele falou, tô numa ressaca do cacete. Fui beber lá na casa do Milton Neves. E minha mulher pegou no meu pé pra caralho. Eu falei, nossa, é a primeira vez que eu tenho um apresentador que tem os mesmos problemas que eu. Ele encheu a cara, tá de ressaca e a mulher pegou no pé dele. Pronto, acabou, ficou o melhor amigo. Mas eu acho ele muito legal e eu percebo que a equipe tá há muito tempo também. Tem gente que era do Gugu. Mas, velho, é o espelho
de quem comanda, do Gargalaca, que é o diretor. Que ele era estagiário quando a gente estava lá. O Gargalaca fez o TCC dele me entrevistando. Muito legal. Eu já era redator, eu continuo sendo redator, mas é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de escrever. Ótimo. Eu gosto de escrever. Eu preciso falar uma coisa aqui. Eu aprendi a escrever um pouco de humor com vocês, do Café com Bobagem, com o Maga, com o Valezin. Eles são ótimos. Como é que escreve a véia surda? Pô, primeiro você escreve o que você quer que o cara diga. Ah, vai enfiar o dedo no meu cu? É isso. Aí você fala assim, não, tem que comprar chuchu. E aí você vai fazendo ele de trás pra frente. Pequenos macetes, né? Mandar um abraço pra... O Maga bacana, o Valezinho bacana pra caramba. São figuras fantásticas. Eu me sinto muito em casa no SBT. Eu entrei e saí algumas vezes, mas eu tô direto desde 2007. Quase 20 anos, 18 anos. E eu me sinto muito em casa ali. Paulão, deixa eu te uma dar um honra. presente. Pensei que você me deu uma cor de rosa, ainda bem que você me deu uma outra cor. Presente, que é uma sacola pessoal da WM lá de São Bernardo, uma loja de tênis, ó, tem um boné aqui. Legal. E tem daqui o boné e essa sacola, que é uma sacola muito da obrigado. Wilson. Pessoal da WM, o Marcelo, o Gabriel, muito obrigado. Você precisando de qualquer coisa de tênis, de roupa, de raquete, tudo, você que gosta desse esporte, WM entrega em qualquer lugar do Brasil. Obrigado, Você sabe viu? que eu tô pra ir pra Portugal, porque eu vou fazer 60 anos em julho e vou comemorar. Leva aí. Será utilizado. Será utilizado. Então, porque a minha mochila tá toda zoada já, cara. Já tenho uma pra levar. Obrigado. Muito legal. Paulão, final do programa, tem uma pergunta que eu faço aqui, que ela é pra perder a amizade, mas eu sempre falo, é uma pergunta que é de coração. Paulão, Velhas Virgens, seguinte, Paulão, mais de 30 anos de televisão, quem é a pessoa mais mala que você já trabalhou? Que você falou, meu, não acredito, esse cara é insuportável, essa mulher é insuportável, se eu puder, eu não quero trabalhar nunca mais de novo com essa pessoa. Pode falar nome ou não. Fui convidado a trabalhar com ela quando eu estava desempregado já nos anos 90. E o cara me ligou, falou, ela estava na Record. O cara me ligou e falou assim: você não quer vir escrever o programa? Eu falei, já trabalhei com ela, é um terror, não muda. Não, ela é outra pessoa. Passou uma semana, ela demitiu o diretor e toda a equipe. Maravilha. Maravilha. Mala. Difícil de trabalhar. Deus abençoe ela, não torço contra ela não, mas também não torço a favor. E a pessoa mais legal de todas? Ah, bicho, tem muitas, cara, mas Roberto Manzoni. Magrão, esse é o maior de todos. Magrão é um pai televisivo que eu tive, um pai mesmo, cara. Tomamos tanta cerveja junto, Eu ia fechar o programa, vai dar tempo. Dá tempo. Eu ia fechar o programa, aí a Silvana, que era produtora musical, falava assim: você não inventa de falar pra ir pro bar com ele, hein? Vamos fechar essa merda logo, porque eu preciso ligar pros artistas, sabadão. Ah, porque ele escolhia, Leonardo hoje não. Não, hoje eu quero o Daniel. Não, Daniel não. A televisão era assim nessa época, né? Aí eu falei, Magrão, tá um calor da porra, né? Vamos tomar uma cerveja, vamos. Aí ele saía, eu ia atrás dele e a produção inteira em fila de Ana no boteco. Porra, Paulo, que grande ideia que você tem. E é legal que ligavam pra ele lá no bar, olha, tal artista quer ir. Não, hoje sim. Ele era isso como você não tinha, Corleone, né? as pessoas não entendem isso, mas não tinha celular. Então ligavam no bar. E o Magrão as pessoas tinham, onde é que o Magrão tá? Liga no bar que ele tá lá. Meu querido Paulão, obrigado por você ter vindo. Zé, valeu, sou seu fã pra caramba, eu sou seu fã. Você é o máximo. O Zé é assim, fora do ar, ainda é mais gente boa ainda do que como entrevistador. Semana que vem estamos aqui com o nosso Contagem Regressiva. Obrigado, gente. Valeu, até a próxima.